Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Lançado em 1986, Ferris Bueller's Day Off, conhecido no Brasil como Curtindo a Vida Adoidado, é um filme norte-americano dos gêneros comédia adolescente e aventura, dirigido por John Hughes, considerado o mestre dos filmes adolescentes dos anos 1980. Continua sendo uma joia cinematográfica duradoura que continua a conquistar o coração do público através das gerações. O filme apresenta um retrato vibrante da rebeldia adolescente, amizade e busca pela aventura. Com seus personagens icônicos, humor espirituoso e momentos memoráveis, o filme deixou uma marca impactante na cultura popular. Sinopse. Curtindo a Vida Adoidado acompanha as escapadas de Ferris Bueller, interpretado por Matthew Broderick, um carismático estudante do ensino médio que decide pular a escola e passar um dia explorando Chicago com sua namorada Sloane Peterson, Mia Sara, e seu melhor amigo Cameron Fry, Alan Ruck. O filme gira em torno de suas aventuras enquanto navegam pela cidade, enquanto o diretor de Ferris, Sr. Rooney, Jeffrey Jones, torna-se cada vez mais determinado a pegar Ferris no ato da evasão escolar. Nos bastidores. Filmado entre Chicago e Los Angeles a partir de setembro de 1985, Curtindo a Vida Adoidado, representou uma oportunidade significativa para Matthew Broderick. Naquela época, ele já havia conquistado reconhecimento com um papel memorável na peça da Broadway, intitulada Biloxi Blues, escrita por Neil Simon. Nessa peça, Broderick desempenhou o papel de Eugene, um soldado em treinamento cuja história se desenrola em Biloxi, Mississippi, durante os eventos da Segunda Guerra Mundial. Um dos colegas de elenco de Broderick nessa peça era Alan Ruck, que eventualmente interpretaria o papel de Cameron, o melhor amigo de Broderick no filme. O sucesso da peça Biloxi Blues resultou em sua adaptação para o cinema em 1988, com o título Metido em Encrencas. Essa transição do palco para as telas solidificou ainda mais a carreira de Broderick e adicionou uma nova dimensão ao legado da obra. O filme do falecido diretor John Hughes foi escrito em apenas 6 dias. Ele era conhecido por sua habilidade de escrever scripts em uma velocidade impressionante. Hughes escreveu as primeiras 50 páginas do roteiro em apenas 2 noites. O diretor também era conhecido como o mago do filme sobre adolescentes dos anos 80. Em seu currículo estão Esqueceram de Mim, Clube dos 5, Gatinhas e Gatões e A Garota Rosa Shocking. Os personagens de Curtindo a Vida Adoidado se tornaram pedras de toque culturais. O próprio Ferris é um protagonista carismático e de raciocínio rápido, que dobra sem esforço as regras e vive a vida ao máximo. Seu melhor amigo, Cameron, representa o contrapeso cauteloso e ansioso à atitude despreocupada de Ferris. O peculiar e determinado Sr. Rooney adiciona um antagonista cômico à mistura, enquanto ele fica cada vez mais exasperado com as escapadas de Ferris. O filme está repleto de cenas que se tornaram lendárias por si só. A famosa cena do desfile, em que Ferris comanda um carro alegórico e conduz uma interpretação animada de Twist and Shout, é um momento icônico que foi imitado e referenciado em inúmeros outros filmes e programas de TV.
A cena captura perfeitamente a energia contagiante e a sensação de libertação que definem o filme. A direção e as técnicas de narrativa de John Hughes desempenharam um papel significativo no sucesso do filme. O filme emprega várias escolhas estilísticas, incluindo quebrar a quarta parede através dos discursos diretos de Ferris para o público. Inacreditável. Uma das minhas piores atuações e eles não duvidaram de mim nem por um minuto. Essa técnica cria uma sensação de intimidade e engajamento, já que Ferris convida os espectadores para seu mundo e sua perspectiva de vida. Curtindo a vida adoidado, deixou um legado duradouro na indústria cinematográfica e na cultura popular. Sua influência pode ser vista em filmes subsequentes que exploram temas de rebeldia, amizade e autodescoberta. As falas citáveis do filme como "A vida se move muito rápido. Se você não parar e olhar ao redor de vez em quando, você pode perder", tornaram-se parte do léxico cultural. Crítica. A estreia do filme nos Estados Unidos se deu em 1.330 cinemas e alcançou o segundo lugar na bilheteria daquele final de semana, atrás apenas do filme De Volta às Aulas. Ao final daquele ano, Curtindo a Vida Adoidado havia alcançado uma bilheteria superior a $70 milhões, tornando-se o 10º filme mais assistido de 1986. Um sucesso de bilheteria em consideração ao enxuto orçamento de $6 milhões. No site Rotten Tomatoes tem avaliação de 82% com base em 77 opiniões dos críticos. Já a avaliação do público foi de 92%. No site Metacritic tem uma avaliação de 61 com base em 13 críticas especializadas. Já a opinião do público foi de 8,5. No IMDb tem avaliação de 7,8 de 10. O público entrevistado pelo CinemaScore concedeu ao filme uma nota A- em uma escala de A mais a F. Curiosidades. 1. A família Bueller era formada por casais apaixonados na vida real. Lyman Ward e Cindy Pickett, que interpretavam os pais de Ferris, eram namorados na época em que o filme foi produzido. Eles se casaram e ficaram juntos até 1992. Matthew Broderick e Jennifer Grey, que eram irmãos que se odiavam, também namoravam e chegaram a ficar noivos. 2. O trio principal do filme é formado por adolescentes em época escolar, porém os atores não. Alan Rook já tinha 29 anos quando interpretou o colegial Cameron Fry. Matthew Broderick tinha 23. Mia Sara era a única em idade escolar de fato. Tinha 18 anos. 3. Ben Stein, que interpreta o professor de economia na escola de Ferris, não é ator profissional e foi escolhido por John Hughes, de quem era apenas um conhecido, por conta de sua voz tediosa. Na realidade, Stein é formado em economia e deu uma aula real no filme, não seguindo roteiro algum, apenas a maneira de fazer a chamada. Bueller? 4. Charlie Sheen, que faz uma ponta como um rapaz que Ginny conhece na delegacia, ficou 48 horas sem dormir para parecer drogado, exigência do papel. Ele tinha trabalhado com Jennifer Grey em Amanhecer Violento e a colega o recomendou para o filme. 5. Rob Lowe, John Cusack, Jim Carrey, Johnny Depp, Tom Cruise, Robert Downey Jr. e Michael J. Fox foram considerados para o papel de Ferris Bueller. 6. Originalmente, Ferris teria irmãos pequenos, mas isso acabou sendo cortado do filme. Os desenhos do filho de Hughes, que foram usados pela direção de arte, no entanto, ainda ficaram na geladeira e podem ser vistos nas cenas na cozinha da casa dos Bueller. 7. O primeiro dia programado para filmar a cena do desfile coincidiu com uma verdadeira procissão, então a equipe inseriu seu próprio carro alegórico sem qualquer aprovação. Como o desfile era real, o grande público animado também.
Grande parte da multidão não eram figurantes, e sim pessoas que se aproximaram para cantar junto. 8. O filme originou uma série de TV chamada Ferris Bueller. Ela começou a ser exibida em agosto de 1990, mas, devido ao fracasso do projeto, foi cancelada após 13 episódios. Os atores originais não fizeram parte do spin-off, e Jennifer Aniston foi escolhida para interpretar a irmã de Ferris. 9. O carro que o trio rouba do pai de Cameron para passear pela cidade é uma Ferrari 250 GT California Spider de 1961. Porém, como o carro era muito caro e existiam menos de 100 unidades desse modelo no mundo, foi necessário criar réplicas dele, principalmente porque seria usado na cena em que é destruído. Foram construídas 3 réplicas em fibra de vidro com chassi GM. 10. Em 5 de agosto de 1987, Broderick e Gray foram de férias para a Irlanda do Norte. Quando estavam em uma BMW alugada, ele desviou para a pista errada em uma estrada em Enniskillen, County Fermanagh, e bateu em um carro dirigido por Anna Gallagher, 30 anos. Ela e sua mãe, Margaret Doherty, 63 anos, morreram instantaneamente. Broderick passou 4 semanas em um hospital de Belfast com fratura na perna e nas costelas, pulmão colapsado e concussão. Gray sofreu ferimentos leves. Broderick contou às autoridades que não tinha lembrança do acidente e não sabia por que estava na pista errada. Broderick foi acusado de causar morte por condução perigosa e enfrentar uma pena de prisão de até 5 anos. Posteriormente, foi condenado por uma acusação menos grave de condução negligente e multado em $175. A família da vítima chamou o caso de uma farsa da justiça. Rapaz, esse caso do acidente aí me deixou perplexo, não sabia disso, mas podemos ver que a injustiça predomina em todo o mundo e não só no Brasil. Mas falando do filme, Curtindo a Vida Adoidado, é um dos meus filmes favoritos. Para mim, ele é o The King, isso é, o rei dos clássicos. Esse filme marcou minha vida, e com certeza há de muitos por aí. É um clássico cult que até hoje é reprisado e lembrado com carinho. A nota do canal não pode ser outra, a não ser nota 10, e ganha o selo Premium do canal. Se você já é inscrito no canal e gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. E se você não é inscrito, considere se inscrever e assista mais um de nossos vídeos na tela final e até a próxima. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.